De volta ao Fazendo X de hoje com dicas de artesanato. Uma verdadeira aula de Bauer Malerai, também mais conhecido e reduzido esse nome todo, Bauer Malerai, a Bauer, com a Patrícia Hoffman Floriani, aqui da Santa Terezinha, também já fazendo aí uma propaganda do bar do marido, né? Do Tapas. Quem conhece sabe onde fica o Tapas. Fundos do Tapas tem o ateliê da Patrícia, então é bem fácil de achar o endereço, tá aí, telefone dela, Face, para entrar em contato. Você pode encomendar peças, em breve com certeza ela volta a dar aula, para quem tem interesse aí deixa um recadinho para ela no Face, inbox, que ela vai se animando e daqui a pouco tá dando aula de novo dessas coisas tão lindas que ela faz, que é a pintura em porcelana e hoje a pintura em Bauer, que é sobre o MDF, feito com PVA, com tinta à base d'água. A porcelana já é outro tipo de tinta, requer queima, né? Forno e tudo mais, outros pincéis, enfim. O Bauer é aqui, uma terapia. E vamos continuar então essa nossa aula de hoje em dicas de artesanato do Fazendo X. Agora a gente já ensinou a vírgula, as folhas e a margarida. A margarida depois eu vou só fazer o acabamento dela, mas daí a gente faz o acabamento lá na outra peça. Eu vou dar a dica agora da tulipa. Que são várias tulipas. A tulipa tem uma variação de 30, 40 modelos de tulipa. Nossa. Aqui nós vamos fazer 2 modelinhos de tulipa que eu vou mostrar para vocês. Eu sempre gosto, como a base é muito escura, de colocar o fundo sempre na vírgula, como a gente falou. Mesmo com o fundo eu procuro, às vezes, eu acho que é costume já para deixar a peça já com o movimento, né? E daí a gente já passa o fundo no movimento da vírgula para depois fazer a sequência com o brilhozinho branco. Essa aqui é outro modelinho, eu já vou aproveitar a mesma cor e passar. A facilidade da Patrícia, não se assuste, a gente pode chegar perto ou igual, questão de prática, Letícia, e anos, isso eu digo, não são nem práticas, são horas de trabalho, e anos, né? Muito tempo trabalhando. Já são mais de 10 anos pintando Bauer, então daí também já vai sozinho. Elas dizem que eu pinto até com a vassoura. Se eu recortar a vassoura, as minhas alunas dizem, ela consegue pintar. Mas não, nada como trabalhar com pincelzinho bom. Pincel bom. Aqui eu vou fazer primeiro essa tulipinha, que é essa que tá no trabalho, que seria essa aqui. Essa aqui de cima. É um modelinho diferente. Da mesma forma como eu carreguei o verde. O azul no pincel todo. Faço ele de pazinha para botar o branco. O branco fica só de um lado do pincel. Pra cima. Pra cima, sempre. Daí você me pergunta que tamanho que eu tenho que usar o pincel. Depende sempre do tamanho da flor, né? Muito bom. Eu aqui tô usando um número 4, mas pode usar até um número 6, quem tem dificuldade. Ó, ele vem numa pincelada só de baixo pra cima. Ela dá o movimento da tulipa. Pego o azul de novo. Pego o branco, aqui um pouquinho mais às vezes do que os outros pelo tamanho dela, né? Ó, daí foi uma para cada lado. Agora viro ela. Daí venho para fazer as de cima, que seria uma inicial. Elas... Daí você vem descendo. Nossa. Essas são 3 dela no formato da folha. Do jeitinho que eu fiz a folha, eu fiz o mesmo jeitinho ali. E as outras, elas viram pro ladinho, que é vírgula de novo, gente. Ó. Vírgula, vírgula. É vírgula. E aqui na parte de baixo, ela vai... Depois, quando tá lá, um verdinho para finalizar, sempre. Daí tem o cabinho que segue lá na ponta, né? Mas daí tem ainda esse detalhezinho aqui. Esse detalhe é depois que agora secou um pouquinho. Daí você vem. É a luzinha como a gente pôs na folha. É só na pontinha ali uma vírgulazinha para um lado e para o outro. Você me pergunta, não posso fazer antes? Pode também, pode ser feito antes de fazer essa parte do meio. Agora eu vou fazer essa aqui. Que não está nessa peça. Que não está nessa peça, mas é só mais outro modelo. Vou pegar só um maiorzinho aqui. O ar ligado, a tinta está secando.
Ó, daí essa aqui eu geralmente gosto de fazer ela. Eu sempre giro muito a peça na mão para ir pintando. É complicado quando a gente tá com uma peça hoje, muito grande, e hoje né? talvez um pouco mais difícil porque a Patrícia não tá trabalhando como normalmente trabalha. A gente pediu que ela deixasse um pouco mais viradinho para a câmera, enfim, então pode dificultar é um uma pouco. Vírgula do mesmo formato. Fecha toda. Aqui no mesmo formato. E esses pincéis são interessantes porque conforme o movimento dele, ele abre e fecha. Ele abre, mas isso fácil, também né? depende do carregamento no pincel. Da tinta, né? Porque se a gente colocar pouca tinta no pincel, ele não abre. Não vai até o final também, né? Como hoje tá um pouquinho calor demais, a tinta tá secando muito. E o próprio ar-condicionado. O próprio ar, é mais o ar, né? Nossa aula hoje de Bauer Malerai. Talvez muitos não conheçam, mas essa é uma técnica alemã bastante conhecida e divulgada, principalmente aqui na nossa região, Brusque, Pomerode, Timbó, né? 13 Ilhas. Como a gente já havia conversado no primeiro bloco com a Patrícia. Tá, eu vou só refazer essa. Agora venho e refaço as duas. Aqui no meio vai ser 2 vírgulas, tipo a folha. Os movimentos são muito parecidos para formar, porque aqui na lateral é como se fosse uma folha da tulipa. E o meio parece a folha da folha mesmo, parece uma folha aqui para fechar. Daí depois, para fazer o acabamento dessa, eu prefiro deixar secada aí para não mesclar tanto. Faz de novo, carrega o pincel. Daí coloca uma luz ali, a outra. Isso, se vocês procurarem, gente, na internet, tem muitos riscos. Pinterest, você acha risco de Bauer, acha muita coisa, muita coisa. Ó, daí aqui é mais um modelinho. Lindas. Vai o verdinho também como a outra. Deu para entender um pouquinho, né, Letícia? Deu para entender e dar uma vontade para quem gosta de artesanato já de pegar e... Agora, não sei se queres... Vamos fazer um... Isso, como chama essa flor? É a rosa? Essa aqui é uma rosinha. Essa aqui, eu chamo ela tipo um crisântemozinho, né? Que ela tem as pinceladas, que seria essa aqui, ó. Essa aqui do nosso modelinho. É que daí eu passo tinta nela toda, o fundo. Mas também já nas laterais que ela tem já o fundo em formato de vírgula. De vírgula já. Tem lugares que eles fazem só um miolo pintado, só essa parte aqui assim, vocês vão ver às vezes em muitos desenhos, muita coisa. Dá pra fazer? Dá também dá pra fazer. Só que eu sou meio enjoada, eu gosto já de passar nela toda, né? Mas também daria pra fazer só dessa forma. Passa o miolo e depois faz as outras pinceladas do mesmo jeito, definitivo, né? Deixa eu só pegar Nossa, muito bonito. E agora um tom mais escuro. Agora um tom mais escuro, que é um bordô ou preto. Tem gente que costuma usar preto, eu gosto mais de usar bordô, que não fica tão agressivo, né? Só pra fazer só a sombra, só pra dar um detalhezinho do miolinho, onde encaixa as pétalas, né? Que seria esse profundo aqui. E aqui da mesma forma, pra gente saber onde tá. Onde termina. Que daí dá o formatozinho. Não sei se dá, que a tinta fica meio molhada às vezes. Ó. E se fosse aqui, faria da mesma forma. Miolo. O miolo e uma base aqui. É que eu acho que essa sombra faz toda uma diferença, sabe? Aí agora eu vou fazer o branquinho dele. Vermelho. Carga vermelha. Branquinho na ponta. Essa é a flor daí da nossa peça do modelo. Vai uma para cada lado. No desenho,
os desenhos, quando a gente pega, eles já têm o formato das folhas, das vírgulas. Isso aqui são moldes, né? São os moldezinhos. Então já tem, até no risco mesmo, quando baixa um risco da internet, alguma já tem coisa, para onde tem para que lado vai. E sempre digo também que é bom a gente ter um bom senso de olhar e saber. A gente que gosta do artesanato vai olhando, vai sentindo a necessidade, né? Olha, ó, então aqui foram uma no centro, uma na atrás, boca dela, assim, de fundo, e daí as outras. Agora faz o acabamento pelo lado de fora. Que daí vem de novo. 3 para cada lado, ó. Tem gente aqui do meu lado se coçando. Tô me coçando. No intervalo eu já fiz aí umas pinceladas. Mas como fala a Patrícia, realmente é treino. Eu já fiz Bauer há muitos anos atrás e durante um tempo bem pequeno. Então a gente lembra ainda do traço, do manuseio do pincel para fazer a vírgula, mas as outras não, só voltando a treinar. Quem sabe quando ela voltar a dar aula eu venho aqui. Aqui eu faço sempre o acabamentozinho com branco, com vermelho e branco, com verde, como a gente fez aqui, uma finalizada. E daí depois vai uma bolinha, deixa eu botar com o pincel, com o cantinho do pincel, né? Que é um acabamentozinho aqui. 2, 3, conforme cabe, para ficar bem delicado, né? Como aqui, se você quiser já centralizar, quiser colocar as bolinhas antes, também dá, viu, Letícia? Só que daí elas ficam por baixo depois, né? É a mesma flor, tá, gente? Que eu vou fazer aqui. E é um trabalho que ficou pronto, né? Fez aí, acabou. Tá pronto. Eu sempre digo que é uma cachaça, porque a gente, enquanto não termina... quer ver a peça pronta, né? Aquilo vai, ó. Agora eu tô colocando aqui na lateral. Flores, tem mais de 80 modelos de flores. E o Bauer era pintado, em que se baseia, né? Flores, sempre ramalhetes de flores, pássaros, frutas, paisagens também, alguma coisa de paisagem. Outra coisa que eles fazem bastante são os casais típicos, né? Daí faz os dançarinos, isso. Aproveitando agora, ó, tá prontinha já. Vou fazer um modelinho extra aqui, como eu fiz uma da tulipa também, que não consta ali, que é a rosinha. O miolinho, a base, né? A base. Essa precisa, eu gosto também de colocar nas pétalas, que ela fica mais... Ai, nossa, perfeito. Ó, que daí aqui tem toda só uma base. Então, lembrando que tem que ter um pincel adequado pro Bauer, mas né? Aqui de também, tá, qualidade, tem, né? Tem. Aqui também tem. Até voltando só a falar, porque daí tem gente que diz assim, mas eu não pinto porque não tem pincel. Não, tem. Procurar um pincel redondo, tá? Não adianta pegar um pincel redondo muito grande, porque geralmente a gente pinta. Então, eu sempre falo, depende do tamanho da peça. Botei o miolinho. Daí agora vem ao redor. Tem gente que diz assim, não pode usar o redondo, não consigo usar o redondo. Usa o chanfrado, gente, para fazer sombra. Não precisa ficar só, porque não pode usar. Já tive aulas com professores que não deixavam usar o chanfrado para fazer essa sombra, mas tem gente, eu agora não tenho mais dificuldade, mas no início tive muita dificuldade, porque a maioria das alunas, a dificuldade geralmente é a sombra. Eu faço a sombra por dentro, mas para ela não ficar tão marcada, faço a sombra pelo outro lado também de fora. Ó. E o que a gente vê também que parece facilitar o trabalho e fazer com que fique algo a menos, né?
é a troca de pincel que não existe praticamente, né? Pega um pincel, se é o mesmo tamanho de flor, consegue fazer se com é um um trabalho, pincel. como aqui eu tô trabalhando, eu só usei aqui para fazer a demonstração por causa da tinta mesmo, que já tá meio seca. Mas como aqui tô usando um 4 num tamanho de peça dessa, que daí fica mais fácil, né? Agora eu só vou terminar essa rosinha aqui para vocês verem. Ó, que daí ela vai, fecha a boca, uma para um lado, vírgula de novo, gente, ó. Para outro lado. Essa é só uma extra que não tem no desenho, mas... Ó, daí agora ela vem... Só no miolo, só na parte de dentro do corpo da rosa, ó. 3. E o acabamento daí agora por cima nas pétalas. Olha só. Da mesma forma, coloca um branquinho no miolo. Esse sombreadinho ali é fundamental nessa flor, É, para né? dar o formatozinho dela. Um volume e a forma mesmo mais arredondada de onde tá, porque senão a gente não consegue. Vamos tentar, antes da gente acabar o nosso programa de hoje, fazer aqui, talvez pra gente mostrar bem, que não foi mostrado essa flor aqui. Pode ser? Essa aqui é uma cravina. Essa cravina é essa que tá aqui, Dixon, ó. Já com branquinho pronta. Eu vou só dar o acabamento primeiro, Letícia, só pra gente não esquecer. Ah, na margarida. Na margarida aqui, gente, ó. Finalizar a margarida. Vou finalizar a margarida, mas eu vou finalizar aqui nesse trabalhinho aqui, ó. E daí a margarida, ela vem uma sombra com vermelho na parte de baixo. E agora... Com branco. Com branco pra dar uma luz... na parte de cima. Daí ela já vai o acabamentozinho, como se fosse no miolinho, com esse marrom escuro ou preto. E mais um branquinho para dar uma luz. Prontinha. A cravina agora, né, Letícia? Vamos fazer ela? Vamos fazer. As pétalas de fundo dessa. Lembrando que já foi passado um fundo azul. Foi passado o fundo azul formato aqui de vírgula. para ficar mais fácil até, né? Mas se o fundo da peça for claro, às vezes a gente não precisa Passar esse fundo, né? Bem que aqui também eu quis passar o fundo para mostrar para o pessoal assim as cores, como ia ficar, que fica mais fácil. E é muito usado base fundo escuro, né, no Bauer? Usa-se bastante. A nossa região aqui, ainda que o pessoal ainda tem bastante coisa de fundo claro, mas fora aí pela Europa, muito escuro, né? muito preto, porque assim, cada país da Europa também tem o folk art que chama, porque o Bauer faz parte do folk art. Então, cada país tem a sua variação, suas características na técnica, né? Como na Rússia, os Ostavo, né? Daí pega a Noruega, daí é o Rosmelin. Cada região tem, cada país desse tem a sua característica diferente. Mas tudo consiste na pincelada, como não é igual o Bauer, mas bem parecido, né? Agora mais branco. Mais branco, que seria a segunda camada na parte de cima. As pétalas mais à frente. Lindo. Daí depois só faz o acabamento na parte de baixo, como se fosse uma tulipinha. Ah, certo, a folhinha, né? A folhinha. Eu gosto muito, sempre gosto de deixar esses detalhezinhos assim bem... Faz toda uma diferença, né, Letícia? Ó. Sempre digo que é um copinho, porque se você olhar ela, ela tem essa basezinha, né? Perfeita. Mas o Dixon tá fazendo sinal pra mim que eu ainda posso instalar mais uma florzinha, né, Dixon? Só mais essa. Amarelinha, vamos fazer né? essa amarelinha, né, Letícia? Deixa eu ver.
Aqui, ó. Vou botar primeiro um branquinho. Aguenta aí, Dixon. Ah, eu acho que eu vou passar o resto da tarde aqui, o resto do dia aqui com a Patrícia. Ali sentadinha, a diretora, hoje nós estamos com uma diretora aqui no programa, a Isadora, filha da Patrícia e do Gilson. Diretora de arte, está ali só de olho, fazendo foto. Vamos lá, pincel eu peguei carregado. outro pincel, eu peguei o pincel língua de gato, ele tem o formatinho de uma língua. Esse Redondinho, é o grandão, né? Deixa que segura aqui pra esse é um vocês. grandão que eu peguei para mostrar. Da mesma forma que eu gosto dele, dá para fazer com esse normal, Letícia, com esse de Bauer que a gente tava usando. Só que eu gosto já de fazer Já com faz esse o língua formato, de gato, né? que já fica a pétalazinha pronta, gente, ó. Se fosse um fundo claro, já daria de fazer direto. Daria também. Ó, faz as 5 pétalazinhas. Essa é o que a gente chama aquela florzinha boba. Se o trabalho é muito pequenininho, dá pra fazer ela até com o fundinho a bundinha do pincel, assim, né? Essa parte de atrás, assim. Lindo. Dixon deixou nós fazer uma, nós já estamos fazendo Duas. duas, Letícia. Faz da mesma forma o miolinho como o da margarida. Coloca uma cor redondinho. Esse não é como a margarida porque é amarelinho, mas ele é redondinho esse. Deixa secar, faz mais uma vez. Deixa secar, faz uma sombra nele, né? Ó, que daí faz a sombra de um lado, bota a luzinha de outro. O que nós estamos fazendo na pressa já tá. Sem deixar secar, né? É. Mas daí faz o acabamentozinho, luz e sombra, que daí ela fica bonitinha como Vou mostrar aquela. aqui pro Dixon qual é. Aqui essa pequenininha. quem Uma tá em casa. luzinha, da mesma forma. Esses são os botõezinhos das flores. Só, da mesma forma como se fosse só fazer a miolo. florzinha lá, o miolinho, como a gente fez. Só aquele miolinho, Letícia, ó. Da mesma forma. É o miolo dessa última flor aqui, né? Isso, não da Não, dessa aqui, dessa ó. ali, é. Dessa aqui do nosso desenho. Ó. Né, para o pessoal não dizer que a gente não explicou todas as folhas. Eu não sei se acaso gostaria do desenho, quem quiser me ligar para pedir esse desenho. Entra no Face, porque eu acho que o Face da Patrícia vale a pena, que deve ter coisas lindíssimas lá, né? Ela andou posta sempre aí as novidades e sempre tem até fotos das viagens, onde Sempre ela vai tem. buscando material e mais coisas para os clientes, para as futuras alunas. Então entra lá no Face da Patrícia, deixa um recadinho, peça um molde, se quiser comprar pincel, se quiser deixar o interesse de ter aulas, né? Deixa lá, quem sabe ela vai se empolgando e daqui a pouco monta mais umas turmas aí pra gente aprender essas coisas belas com ela, tanto a porcelana quanto o Bauer Malerai, que a gente tentou mostrar um pouquinho para vocês hoje. Claro que é vasto, né, a quantidade de riscos e flores e várias técnicas, porque a gente não conseguiu mostrar tudo aqui, claro, mas talvez a gente deixou um gostinho aí de quero mais, né? Então, isso é sempre bom, né? Quem tem interesse sempre vem atrás. Quem já tem uma noção com pintura já fica muito mais fácil. Ou quem gosta de ter uma peça, gosta da tradição, né, do Bauer, mas não tem interesse em pintar, ou não tem tempo, não gosta, mas quer ter mais peças ou alguma peça de Bauer em casa. O telefone da Patrícia, o Face está aí para fazer a sua encomenda. Tenho certeza que ela vai atender a sua necessidade. E Patrícia, muito obrigada. Obrigada por nos receber aqui. Imagina, né? Nós que agradecemos. Tenho certeza que quem está em casa também gostou. Os olhos brilham, né? Com tanta coisa bonita, com tantas imagens aí que o Dixon está mostrando dos teus trabalhos. Muito sucesso em 2015. Muito obrigada. Boas, ótimas vendas.
certo? Muito obrigada. Saúde e tudo de bom, então. E acompanhe sempre o nosso Fazendo X pelo Canal X ou tvcanalx.com, nossa TV em tempo real. Todos os dias, 10 da manhã e 4 da tarde, toda terça, programa inédito. Agradecendo hoje ao Salão Cristiano Pinheiro Premium, ao Jonathan Bock, que fez aqui meu cabelo preso, muito bom para esse calor todo que está fazendo no nosso verão aqui em Brusque. E agradecer também a loja Zavan, que patrocina o nosso Fazendo X. Em breve a gente volta com mais novidade para você que sempre nos acompanha.